Olá, estamos já no terceiro bloco do primeiro debate com os candidatos a prefeito de Bauru e, orgulhosamente, em nome do grupo Política em Bauru do Facebook, o primeiro debate pelas mídias sociais. Nós iremos postar no YouTube, a partir do YouTube, no Facebook, no Twitter, no Google+, e depois, de forma editada, esse evento de forma editada nós postaremos no site Televisões, www.televisões.com.br. Nesse terceiro bloco, os representantes do grupo Política em Bauru farão perguntas aos candidatos. São pessoas indicadas pelo grupo, que tem mais de 1000 participantes, e o primeiro a fazer sua pergunta é o Dr. Gilberto Truídio. Ele é advogado, ex-coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, atual membro do Conselho Municipal de Direitos Humanos e membro do grupo Comissão da Memória e Verdade de Bauru. Eu vou sortear então o candidato. Faça a pergunta primeiro, depois, bem claramente, se precisar, repita. Boa noite aos candidatos, 4 amigos meus do Facebook, né? Prazer novamente estar com vocês. O Rodrigo, nosso colega, advogado, Gazeta, Paulinho e aqui. Eu gostaria de saber do candidato a ser sorteado como será tratada a saúde pública de Bauru, principalmente nas questões de urgência, emergência, demora nas internações, relação com o hospital estadual, já que ele sempre nega as vagas à população bauruense. E também, como ficará a situação dos servidores do hospital de base no caso da administração assumir? E quanto ao CAPES, o candidato entrou em 1º de janeiro. Quando que ele vai sair do papel? E essa é a minha pergunta. Ok, eu vou sortear o candidato que vai responder. Candidato Paulo Sérgio, por favor. Falando alto em questão daquela, Paulo Sérgio, por favor. Olha, em primeiro lugar, saúde pública tem que ser totalmente estatal, né? Não entregar para fundações aí, certo? Geralmente fundação, né, vai ter sua participação aí, certo? Por fora. Pior ainda quando é apadrinhado, né? Pior ainda. E a gente vê aí a família Monte, né, por trás da fundação, certo? Então a gente já tem que começar por aí, melhorar dentro da situação. Saúde pública tem que ser estatal. Saúde SUS ali, coisa perfeita, né? Infelizmente a gente está vendo aí os leitos aí, certo? A maior parte dos leitos hoje é do privado e o público sempre fica para trás, certo? A partir do momento que eles foi pensado nos anos 90 que o Estado teria que simplesmente abrir mão da sua responsabilidade, vamos dizer assim, abrir para o capital privado, certo? Muita coisa ficou ruim, e uma delas é a saúde pública como um todo, né? Não é só aqui no Bauru, isso está nacionalmente. Infelizmente, todas as coligações aí, tanto do prefeito atual como da companheira aqui, Chiara, né, está devendo muito para a gente aqui dentro do Bauru, certo? Um fica empurrando para o outro as questões de saúde aqui, certo? Uma hora é o Estado, o PSDB, outra hora o PMDB e PT, aqui todas as coligações aí, que não estão cumprindo a sua parte. Por quê? Porque se pensa em saúde de uma forma como mercadoria, certo? A partir do momento que a gente começar a humanizar mais a saúde pública aqui, e pensar muito nos profissionais que estão trabalhando lá, esse SESC que foi estabelecido para esse governo atual, deu um prejuízo muito grande para os trabalhadores lá, certo? Isso não está no dia, não se comenta isso aí. Mas quem está trabalhando lá sente muito essa situação. O pessoal que trabalha na parte de segurança, vigilância, também está privatizado. Também teve até um problema recentemente aí, certo? Com a empresa que faz a parte de vigilância aí, deu um balão em todo mundo na parte de salário. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Quem vai representar agora o grupo Política em Bauru
é a doutora Maria Cristina Zanin Santana. Ela é formada em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, de Bauru, atua como articuladora política na área social, especialmente nas ações de atendimento direto à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social, ao adolescente em conflito com a lei e às mulheres em situação de violência. Ela é membro da Associação de Ajuda Social Ecológica e Cultural do Brasil, filiada à Federação Internacional que compõe o Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas. Doutora Maria Cristina fará a pergunta ao candidato. Faça a primeira pergunta, por favor. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. E a minha pergunta é na área da criança e do adolescente. Quais são os tipos de violência contra crianças e adolescentes mais comuns aqui no município de Bauru? E como candidato, como o senhor pretende, ou a senhora pretende, interromper esse ciclo de violência no município? Ok, vou sortear então o candidato ou a candidata. Rodrigo Agostinho. Bem, a atenção à criança e adolescente ela é prioritária, tanto que nós temos investimentos da ordem de 64 milhões na ampliação da rede de proteção social da cidade. Hoje nós temos cerca de 17 mil famílias sendo atendidas pela nossa rede de proteção e assistência social da cidade. Esse atendimento ele é feito especialmente pelo Centro de Referência e Assistência Social, os CRAS, e pelo Centro Especializado, o CREAS. Então, são nesses locais onde ocorre a porta de entrada dos casos de ocorrências voltadas à violência, sobre todas as formas, e nesse caso aqui que nós estamos falando, especialmente da criança e adolescente. Então, nós ampliamos bastante a rede, criamos centros especializados. Essa semana mesmo foi inaugurado o Centro Especializado para a População de Rua. Além dessas ações, nós reestruturamos o Conselho Tutelar, que tem a missão principal de abrigar jovens vítimas de violência. Então, houve todo um processo de reestruturação, foram aprovadas leis, reestruturando todo o trabalho dos conselhos tutelares existentes na cidade, todas essas ações articuladas em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em reconhecimento a todo esse trabalho, a cidade de Bauru foi certificada e recebeu o prêmio da Fundação Abrinq, de Prefeitura Amiga da Criança, por conta de todos esses investimentos relacionados a isso. Em relação às violências que são praticadas contra as crianças, nós não temos dados estatísticos confiáveis do ponto de você dizer quais são as violências mais praticadas. Então, em relação a essa parte da pergunta, ficou prejudicada. Ok, muito obrigado. Representando o grupo político em Bauru, vai comigo agora a doutora Marta Vieira Caputo. Ela é publicitária e mestre em comunicação midiática pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e coordenadora acadêmica do Fórum Empresarial de Responsabilidade Social e Sustentabilidade de Bauru. Por favor, faça a pergunta, depois nós vamos... Eu gostaria de saudar todos os candidatos que agora oferecem os seus nomes para o próximo pleito, o Renato, articulador desse debate, os meus colegas arbitradores e todos os demais presentes. A minha pergunta é na área da saúde pública, mais especificamente naquilo que tangencia a proteção animal e o controle de zoonoses. O número de ativistas dos direitos dos animais vem crescendo de forma extraordinária em todo o mundo, demandando reflexões que são da ordem da saúde pública, da educação ambiental e do direito. Assim sendo, questionamos: seu plano de governo contemplará a observação dos direitos dos animais? De que forma? Como pretende enfrentar a questão da prevenção da leishmaniose, do abandono e dos maus tratos aos animais em nossa cidade? E para finalizar, queremos saber: o senhor é a favor da realização dos rodeios no município?
Ok, sorteando, então o candidato irá responder. Rodolfo Gazeta, por favor. Bom, eu acho que essa pergunta caiu para a pessoa certa, até porque eu tenho uma longa experiência nesse setor na cidade, na época de Secretaria de Meio Ambiente, lá na década de 90, final da década de 90, nós pudemos começar a implantar um programa de proteção aos animais abandonados da cidade. Eu me lembro bem que naquela época a prefeitura tratava a questão do animal abandonado e que infelizmente o governo atual começou a pensar da mesma forma que naquela época, né, que animal é só visto como um vetor de transmissão de doença e na verdade você não tem uma política pública de proteção aos animais abandonados da cidade, né? A primeira ação que eu acho que é fundamental fazer é tirar das mãos da Secretaria de Saúde essa ação de proteção aos animais e devolver para a SEMA, que é o seu legítimo dono, como a gente fazia naquela época, né? Eu me lembro bem que quando eu entrei na Secretaria, o primeiro impacto que eu tive é saber que a Prefeitura abatia os cavalos abandonados porque eles não serviam mais para o trabalho com uma marretada na cabeça. O cavalo era esquartejado e depois levado para a alimentação do zoológico jogado em terreno baldio. Nós mudamos a concepção da Secretaria naquela época, da Prefeitura, passamos a integrar uma política pública positiva em relação ao tratamento dos animais abandonados, tanto que contratamos 2 veterinários naquela época para começar um processo de castração gratuita para a população, né? Para começar a pensar os animais como integrantes da sociedade que a gente vive. E, infelizmente, ao longo daquele tempo, toda essa política afirmativa foi se desfazendo, né? E nós voltamos a ter, praticamente aqui no século XXI, a mesma política que era praticada no século passado. Então, no projeto de governo, no plano de governo, eu faço questão de cada eleição ter um plano de governo, no item 143, tem específico uma ação positiva de melhoria da qualidade da política pública relacionada à proteção dos animais abandonados e uma política também de ajuda às pessoas necessitadas. Obrigado. Eu esqueci da última, mas tudo bem. Obrigado. Quem irá representar o grupo político em volta agora é o professor Reginaldo Tec, convidado, indicado pelo grupo. O professor Reginaldo é graduado em Letras pela USC, com mestrado em Linguística pela Unesp de Araraquara. Atua como professor, consultor e palestrante. Ele é especializado em biopsicologia, é coordenador da Humaniza Brasil, Organização de Gestão e Desenvolvimento Humano. Por favor, a sua pergunta e, logicamente, terá que ser feita para a candidata Chiara, que ainda não respondeu. Tá certo? Por favor. Boa noite, candidatos. Boa noite que compareceu aqui ao debate. A minha pergunta é sobre saúde e eu quero dizer que o Ministério da Saúde, dentre muitas dos programas que tem 2 que eu acho que são bastante importantes para as cidades. Um é gestão estratégica e participativa, e o outro é Humaniza SUS, cujo foco é a humanização na saúde. Eu quero perguntar à candidata como a sua eventual administração pode usar esses 2 programas para melhorar o atendimento ao usuário na nossa cidade. É importante nós entendermos que a cidade ela não tem um atendimento humanizado na saúde, né? Quando nós falamos que as pessoas ainda vão de madrugada para frente de posto de saúde, embaixo de frio e chuva, aguardar que esse posto seja aberto, pegar uma senha, e sabe Deus quando conseguir uma consulta, nós não estamos falando de um atendimento humanizado. Nós estamos falando de pessoas que não têm um atendimento, que depois, na maioria das vezes, vão aos prontos-socorros ou às UPAs em busca de um atendimento de urgência, porque já não conseguiram um atendimento, uma consulta, que poderia facilmente ter sido agendada por telefone, né? Nós não podemos conceber que numa cidade como Bauru não é possível se fazer uma centralzinha telefônica, as pessoas ligarem e fazer um agendamento de consulta. É o mínimo, né? Então, o atendimento não é humanizado, né? As pessoas ficarem dentro dos prontos-socorros, em macas, corredores, por dias, né? Sem condições de tomar banho, sem condição de ter uma atenção
sem um médico responsável pela solução daquele caso que está ali, né, com aquele paciente para ser solucionado, não é um atendimento humanizado. Né? Uma cidade que não consegue oferecer um pronto-socorro da forma como deve ser, porque o nosso pronto-socorro não é pronto-socorro, nem é um pronto-atendimento. Né? Nós não temos ali centro cirúrgico, nós não temos UTI, nós não temos leitos suficientes, e ao lado tem. Né? Então, a liderança de buscar uma parceria para que se atravesse a porta do pronto-socorro do hospital de base e que se ocupe os leitos, a UTI, o centro cirúrgico, que tenha médico responsável, é algo que seria um atendimento humanizado emergencial para a situação de Bauru nos dias de hoje. Obrigado, candidata. Encerramos assim o terceiro bloco e depois nós partiremos. Então, para o próximo bloco, o quarto. Candidato para a pergunta para candidato, sendo o primeiro sorteado, no primeiro critério. O que responder para a pergunta quem escolher. A pergunta deverá ser feita no máximo em 30 segundos, tendo o arguido 2 minutos para responder, depois 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a réplica. E aqui um ponto que difere que antes da pergunta o mediador fará a sugestão do tema. É o quarto bloco, até já.